esperar nele com o coração íntegro, dispostos a acolher a proposta das bem-aventuranças, formemos comunhão nesta liturgia com a multidão dos que já foram glorificados com Cristo. Em pé, damos início à nossa santa celebração. Boa noite para todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o nome de Cristo. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. As intenções da nossa missa, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, nesse último dia do mês de outubro, a graça de todos nós imigrantes termos a carteira de motorista aqui em Massachusetts, também pelas almas de Carlos Camão de Brito, Carmen Pinto, 12º ano de falecimento, Jacilma Lucas, Padre Vitor Coelho, Luísa Lopes, João Fernandes, José Albino, Valério Fabres e Geraldo Schindler. Também aniversário de Araújo Oliveira, Fabiana Oliveira, seus 50 anos, Geralda França e Bianca Siqueira. Por todos os desempregados, pelos que estão presos, pelos doentes, por uma graça a ser alcançada, pela saúde de Claudineide Paulo, de Simone, sua filha Letícia, Andressa, Marcos, Célio Souza, ainda por Adair Vicente, Lucas, João, Alicia Stove, Eliana Azevedo, pela saúde de Fabiana, Marcela e toda a sua família. Também nas intenções que trazemos no coração. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos,
concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? A palavra de Deus nos aponta o caminho da felicidade e da santidade. Vamos acolhê-la no coração, como fizeram os que já são vitoriosos com Cristo e veem o Pai face a face. Viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos e línguas. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal algum à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do Cordeiro e do trono, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração
procuram o Senhor. Veremos Deus tal como é. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e pegados a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, assim diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho que acabamos de ouvir e também pela intercessão de todos os santos, sejamos todos protegidos e abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vigília de todos os santos, mais conhecida como a festa do Halloween. Tradições muito antigas, em todas as culturas, de que, em determinado momento, as almas, os irmãos, as irmãs, fariam uma procissão, um cortejo, esperando ter saciadas algumas das suas necessidades.
se fosse um dia que lhes foi concedido para que saciassem aqueles desejos mais comuns. Então, toda essa tradição muito antiga faz parte da religiosidade natural. Antes da fé ser anunciada, antes da fé ser pregada, havia religiosidade natural. Abraão era um religioso natural, né? O vemos oferecendo sacrifícios. Abel, né? Lá no começo, e seu irmão Caim tinha sua religiosidade natural, embora ainda não tivesse chegado à fé. Expressa de muitas maneiras, né? Vocês lembram? Abel faz um sacrifício de um de seus cordeiros, Caim faz um sacrifício de vegetais. Abraão decide sacrificar o seu próprio filho, depois, com a ajuda do anjo, volta atrás e sacrifica um cordeiro, como era comum dos povos antigos. Isso faz parte da religiosidade natural. Sempre houve também uma espécie de interação entre vivos e mortos, e não há nada que se envergonhar nisso. Isso é testemunhado pela história da humanidade, né? A gente vê ainda hoje, né? Túmulos antiquíssimos. A própria cruz do nosso Senhor Jesus Cristo teria sido colocada, né, quando a gente vai visitar lá o Santo Sepulcro. Agora não podemos, porque estamos em plena pandemia, mas quando a gente visita a Basílica do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, embaixo do Calvário, vocês lembram? Jesus é sepultado num montezinho chamado Calvário. Se lembram? O evangelista explica para a gente que é o monte da caveira. Lembram da Sexta-feira Santa? O evangelista fala, porque aquele relevozinho onde Jesus é crucificado, embaixo tem uma gruta, que seria o túmulo de Adão e Eva, por isso sempre conhecido como o túmulo da caveira. É um lugar bem conhecido, muito antigo, também ainda pertencente à religiosidade natural. Vários outros lugares, né? Não dá para a gente comentar todos, mas apenas para dizer que também os hebreus, antes de chegarem à fé, tinham sua religiosidade natural. Os povos indígenas, lá no nosso amado Brasil, têm sua religiosidade natural. Deus do pão, Jaci, tantas manifestações da religiosidade natural. Os africanos, né, quando vieram para o Brasil, trouxeram sua religiosidade natural. No México tem também religiosidade natural. Eles levam as comidas, um dia específico, Dia de los Muertos, nas sepulturas. Os asiáticos também têm sua devoção, sempre mantém as fotos, algo que lembre um falecido querido, fazem pequenas oferendas. Enfim, a igreja nunca tentou suprimir ou eliminar elementos da religiosidade natural. Pelo contrário, procurou dar um sentido cristão. Então, nesse dia em que povos nórdicos antigos, né, tinham esse costume de sair em procissão, representando as almas, para pedir comida, então assim começou a festa do Halloween, é muito antiga. Hoje vivemos num mundo mais universal, então ao Halloween se juntou muitas outras tradições. Temos a tradição das chamadas bruxas, né, aqui de Salem, que não eram necessariamente bruxas, né, eram mulheres que não tinham nenhuma influência na sociedade, na religião, não tinham seus direitos garantidos, e a única maneira que elas encontravam de ter algum acesso, alguma ascensão na sociedade, era através de manifestações religiosas, trazidas também pelos indígenas
daqui dos Estados Unidos, né? Os índios, os nativos americanos, eles também tinham sua religiosidade. Então os primeiros contatos dessas chamadas mulheres, que falamos que eram bruxas, né, lá de Salem, foi com servos, escravos indígenas daqui do norte da América, que tinham suas tradições religiosas. Claro, e naquela época, né, próprio de uma certa histeria coletiva, como vivemos hoje, se via o demônio em todas as coisas, sendo que a igreja nunca endemonizou a religiosidade natural. Pelo contrário, se vocês abrem lá os documentos oficiais da igreja, Concílio Vaticano II vai chamar a religiosidade natural, esses elementos de religiosidade que encontramos em todas as culturas, vai chamar isso de sementes do verbo, ou seja, elementos que Deus deixou no coração do ser humano para que depois chegasse a fé. Então não há que vermos e plantarmos tudo como demoníaco, principalmente se saímos da ignorância e vemos que hoje, claro, agora não pode, né? A própria cidade de Salem pediu que ninguém vá lá visitar, mas as autoridades, mas uma maneira, né, que as pessoas têm de cultuar essas mulheres que lutavam pelos direitos civis das mulheres, renegados por próprios grupos cristãos. Se a gente que é cristão não age com sabedoria, meus queridos, a religiosidade natural prevalece. Não temos que culpar lá de fora, mas vermos a nossa responsabilidade como cristãos, como nós temos que agir com sabedoria. Então, a igreja transporta para esse dia a festa de todos os santos, né? Essas revelações a São João, o mais novo dos discípulos, o mais amado de Jesus, mais próximo dele, né? Tanto que quando os outros discípulos quiseram ou queriam saber algum segredo de Jesus, pedia que São João reclinasse sobre o peito de Jesus e lhe fizesse uma pergunta. Vemos Jesus tão amoroso, e tão desarmado de tantos preconceitos. E São João tem essas visões do céu, né, maravilhosas, revelações de coisas celestes que ele transmite para nós. Primeiro, nessa sua visão, né, onde ele vê que os anjos do juízo final, eles são de certa forma reservados a não fazerem nenhum mal à terra, enquanto aqueles que sejam destinados à salvação não sejam marcados com a cruz. Claro que ele está falando do batismo que deve chegar e devemos anunciar, primeiro através da palavra, para que a fé chegue ao coração de mais e mais irmãos. Ou seja, se Deus ainda é tão paciente conosco e não nos destrói nas nossas maldades, é porque Deus quer que surjam filhos seus através do batismo, através da palavra. Então por isso, né, não façais mal à terra, até que marquemos na fronte o servo de Deus. Ritual do batismo. São João está falando do rito do batismo. O batismo começa com a marca da cruz na fronte da criança. Ele está falando a cristãos que acabaram de receber o batismo e sabem muito bem o valor desses sinais, mas hoje nem queremos mais participar dos rituais da igreja, muito menos de um batismo, que é um exorcismo. Preferimos acreditar, né, nos exorcismos do filme de Hollywood, e os exorcismos, como qualquer outro sacramento ou sacramental deixado por nosso Senhor Jesus, não tem nada daqueles espetáculos. Ignorância, meus queridos. Vivemos na ignorância. Então, não façais mal à terra. Depois nós vimos que a multidão daqueles, né, São João contempla a realidade celeste e vê que entre os salvos estavam os filhos de Israel, todas as tribos, mas também estavam pessoas de todas as nações, para nos mostrar que o reino dos céus não pertence só a Israel,
mas que Jesus proclamou. Por isso os apóstolos de Jesus escrevem em grego. Eles eram israelitas, eles não escrevem na sua própria língua, eles escrevem em grego, para que essa mensagem chegasse a todos. Era a língua universal, como hoje a língua mais falada é o inglês. Certamente eles falariam inglês, para que todos pudessem chegar a esse ponto, porque eles não queriam que a fé ficasse confinada a Israel. E hoje, tão estupidamente, vemos lá no nosso Palácio do Planalto, tão lindo, feito sob ordem do mineiro Juscelino Kubitschek, para a glória de todos vocês mineiros, que fez tantas coisas maravilhosas pelo nosso Brasil. Vemos lá, sempre nas manifestações, ao lado da bandeira do Brasil, a bandeira de Israel. Meus queridos, a fé a primeira aliança deixou de existir, deu lugar à segunda aliança, o qual o reino dos céus não é só Israel. Diz São João: vi gente de todas as nações, tribos e línguas. Por que tantos se dizem cristãos querem privilegiar Israel? Amamos Israel porque evidentemente é o país ao qual pertencia nosso Senhor Jesus por nascimento, mas Jesus mesmo, ele estabeleceu a fé para ser universal. Então esses santos, que vêm de todos os lugares. Então a igreja coloca hoje para nós, para vermos essa universalidade das festas. Por isso coloca hoje, no dia do Halloween, a festa de todos os santos, para nos lembrar, sim, que não é morremos e acabou. São João mesmo já viu essa realidade celeste, da qual somos chamados a pertencer, como ele fala de novo, sendo filhos de Deus, muito mais que isso, o veremos tal como ele é. Na linguagem bíblica e na tradição bíblica, ver face a face significa tornar semelhante a Deus. Somos chamados a participar da vida divina. Deus nos criou, fez o mundo para que a gente participasse da sua vida. Como vocês que são pais, quando têm os filhos e decidem a generosamente ter as crianças, vocês querem que seus filhos participem de tudo que vocês vivem, experimentam e trabalham. Seus bens pertencem aos seus filhos, vocês trabalham tanto para cuidar e educar os seus filhos. Esse é o sentido. Da mesma maneira, por isso Deus criou o mundo, para que pudéssemos participar da sua vida, para sermos seus filhos. E ele diz, São João diz, e nós o somos. Então, participarmos dessa vida de Deus. Por fim, nosso Senhor Jesus, que chama bem-aventurados, felizes, aqueles que mais desprezamos neste mundo. Primeiramente, os pobres. Quantos filhos hoje são revoltados dos seus pais por nascerem pobres? Pobreza, meus queridos, em muito sentido é uma liberdade, é uma armadura. A pessoa ricaça, ela vive escrava, sempre desconfiada que todos estão roubando dela. Os ricaços, eles sempre com o desejo de terem mais e mais, porque ninguém se sente suficientemente rico, e acabam devorados. Por isso Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é verdade, a riqueza nos prende. Se não temos nada, é muito mais fácil irmos à vida divina, porque não tenho nada aqui mesmo que me prende. Mas quando nos enganamos pensando, essa fazenda é minha, esse apartamento é meu, meus queridos, só deixamos nosso nome ali numa escritura por alguns anos, e muito poucos. Logo tudo isso é de outra pessoa. Se fosse nosso mesmo, levávamos conosco. Então, Jesus chama primeiramente bem-aventurados os pobres. Por isso tantas pessoas nobres entre os santos, como Santo Antônio, nosso padroeiro, ele era da nobreza de Portugal e deixou tudo para seguir São Francisco, pregando, pobrezinho, em todos os lugares. São Francisco entregou até suas roupas do seu pai.
quis nada, porque preferiu a pobreza. E tantos nobres, pessoas da nobreza, como Santa Clara de Assis e tantos outros, né? Poderia aqui ficar falando horas sobre santo. E hoje, essa coisa tão estúpida e ridícula das pessoas quererem usar a religião como caminho para a prosperidade. Os coachings, todas essas coisas que se inventam para mentir, roubar e extorquir vocês. E as pessoas vão atrás. Quando Jesus chama de feliz, quem é pobre. Então, a primeira bem-aventurança que Jesus sobe ao monte, né, e se senta, repetindo o gesto de Moisés. Jesus nunca despreza Moisés, embora ele esteja nos dando a nova aliança, ele está mostrando que é o aperfeiçoamento da aliança antiga, agora com a graça de Deus. Bem-aventurados os aflitos. Nós passamos por tantas aflições neste mundo, como rezamos, né, na Salve Rainha, que ela nos ajuda e nos socorra nesse vale de lágrimas. Nós cristãos temos consciência que esse mundo é um vale de lágrimas, ou pelo menos deveríamos ter. E quantas pessoas vivem ainda iludidas, né, com este mundo, quando o Salmo, o Rei Davi nos diz: a maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa, e nós também assim passamos. Mas preferimos viver iludidos com esse mundo, né? Então Jesus: os aflitos serão consolados, os mansos, que são as pessoas não violentas, né? Que não se entregam. Nossa natureza humana é caída pelo pecado, nós somos muito violentos nos nossos julgamentos, na nossa palavra. Jesus nos convida a não sermos violentos. Bem-aventurados os mansos, possuirão a terra. Enfim, todos aqueles que desprezamos. Uma pessoa não violenta é visto como um fracalhão, é visto como efeminado. Não que haja nada de errado em ser efeminado, cada um é do jeito que Deus o fez, e temos que amar e aceitar como a pessoa mas se a pessoa não é violenta, não reage com violência, muitas vezes é até mesmo exigido de alguns indivíduos que ajam com violência. Vou dar mais exemplos para que ninguém fique ofendido, mas refletirmos sobre isso que Jesus nos ensina. Deles serão a terra, eles possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça. Podemos fazer o que quisermos neste mundo, mas um dia a justiça de Deus, como ele fala, serão saciados. Podemos até não ver a justiça sendo realizada neste mundo, mas nós temos fé nesta continuidade, nessa glória que São João visualizou por revelação e nos mostra. Os puros de coração, né? Tão difícil mantermos a pureza de coração, né, no mundo que a gente vive, tão cheio de malícia, tão cheio de segundas intenções, tão dúbio. Bem-aventurados os que promovem a paz, né, no mundo onde os políticos hoje ganham votos em colocar dentro de uma mesma nação umas pessoas contra as outras, né? Nós somos brasileiros, mas amamos também viver aqui nos Estados Unidos. É tão triste ver essa nação tão rica no sentido da diversidade que possui, e ver agora, né, os americanos brigando uns com os outros, um por ser preto, o outro por ser branco, um por ser de uma nação, outra de outra. Ontem vi uma entrevista de uma repórter muito famosa, né? Num dia só, por 3 vezes, por ser asiática, por ter traços asiáticos, mas ela nasceu aqui nos Estados Unidos, por 3 vezes ela foi ofendida dentro do aeroporto, e ela falando e tremendo, uma pessoa acostumada a falar a nação inteira. Tamanho ódio que os políticos têm semeado aqui dentro desta nação, né, dividindo
a nação. Isso é muito triste, porque disse Jesus: toda casa que se divide contra si mesma será destruída. Lembram-se quando Jesus fala que a gente tem que construir, ou melhor, quando Jesus é acusado de agir sob a influência do demônio? Ele fala: ora, toda casa que se divide contra si mesma será destruída. Então é tão triste vermos isso, meus queridos. Jesus fala que nós devemos promover a paz. Depois nós vemos os que são perseguidos, por causa da justiça. Dentre eles, talvez o nome mais eminente nos nossos dias seja o Papa Francisco, que busca a justiça para todas as pessoas, especialmente os mais desprezados da sociedade. Mas sempre serão rotulados, toda autoridade que se coloque do lado dos pobres será acusado de ser comunista, como vocês lembram lá em São Paulo, Dom Arnes, que criou a pastoral de rua, das crianças de rua. Até hoje um grande escândalo para o nosso Brasil, termos as crianças na rua, na rodoviária lá de Brasília, poucos metros do Congresso. Qualquer hora do dia ou da noite que você passe lá, crianças se alimentando no dumpster, no lixo, a poucos metros do Congresso. Qualquer hora que você passe lá, crianças sendo colocadas e descendo de carros, muitas vezes com placa azul, que são das autoridades diplomatas, para serem abusadas, estupradas. E Dom Arnes criou lá em São Paulo a pastoral das crianças, junto com a sua irmã. Comunista! É o que se fala deles. Tantos outros bispos lá no Brasil que tentaram fazer o bem para os pobres, qual pertence à Igreja de Deus, Dom Helder trabalhou tanto pelos pobrezinhos, ajudando as religiosas e tantas coisas que pudessem atender. Comunista! E não vai ser diferente, claro, com o Papa Francisco. Muitos o chamam até de a besta do Apocalipse, que Deus nos perdoe, com o Papa está a assistência do Espírito Santo, porque Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão. Se próprio Jesus 6 vezes nos evangelhos é acusado de estar com o demônio, o que não farão com o Papa? E por outro lado, uma glória para a nossa igreja vermos isso acontecer. Por quê? Porque todos os papas, de São Pedro até o século III, início do século IV, todos os papas foram mártires, todos morreram de forma violenta. Quando a igreja se misturou com o Estado, o Império Romano, toda a decadência da igreja começou a acontecer, até o período de trevas, que é a Idade Média. 1000 anos desperdiçados da história, onde não havia mais literatura, onde todas as ciências se enfraqueceram muitíssimo, e muitas vezes a igreja sendo utilizada a serviço dos nobres e dos ricos. Até que agora nós temos a glória de nos libertarmos e sermos a igreja separada do Estado. O Estado dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E quando o Papa coloca-se do lado dos pobres, quantos ainda se revoltam contra ele? Quando o Papa não quer usar mais o sapato dos nobres na Europa, quando o Papa não quer, desde o Papa Paulo VI, já não usa mais a tiara e tantas coisas, elementos da nobreza europeia. Claro, os nobres europeus não estão felizes, porque a igreja tem se distanciado cada vez mais das cortes e dos elementos de corte. Isso é uma glória para nós cristãos. Mas como é triste vermos cristãos repetindo essas atrocidades contra o Santo Papa.
Mas Deus está do nosso lado, Ele nos protege, como Ele falou, como Jesus falou: bem-aventurados sois vós, que tem fome e sede de justiça, os que promovem a paz, como o nosso Papa Francisco. Deus abençoe as nossas comunidades, cada um de nós possamos permanecer firmes na palavra do nosso Senhor Jesus, nunca desprezarmos as pessoas na sua manifestação de religiosidade natural, como a igreja sempre respeitou todas as tradições pagãs. A árvore de Natal que temos, que é colocada lá em frente da Basílica de São Pedro, é uma oferenda pagã. Tantas outras coisas que poderia nomear aqui para vocês, mas vocês ficariam escandalizados. Mas apenas para saber que a igreja nunca viu o demônio no paganismo. Pelo contrário, está lá no Concílio Vaticano II. Abra os documentos do concílio, vá ler sementes do verbo. Os elementos da religiosidade natural nos abrem, nos ajudam a receber a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não estou mandando ninguém ir para os bailes do Halloween, por causa da pandemia. Devemos todos ficar em casa. Vamos professar a nossa fé, número 10 do folhetim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade que nos une a todos os santos e santas, rezemos a Cristo, nosso Salvador e Senhor, dizendo confiantes, todos juntos: por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Senhor, vós que anunciastes a felicidade dos pobres, fazei que a Igreja, em sintonia com o desejo do Papa, seja pobre e para os pobres. Nós vos pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que proclamastes felizes os perseguidos por causa da justiça, fortalecei e protegei os que se comprometem com o vosso projeto de vida e de justiça, nós vos pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que nos alcançastes a graça de sermos chamados filhos e filhas de Deus, ajudai vossos fiéis a reconhecer e respeitar a todos como irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que sois o Salvador do mundo, tornai-nos comprometidos com o cuidado e a preservação da natureza, obra das mãos do Pai, em nossa casa comum, nós vos pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que sois o Cordeiro de Deus, em cujo sangue muitos lavaram e alvejaram suas roupas, acolhei em vosso reino os mártires e todos os falecidos, nós vos pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Atendei, Senhor Jesus, as preces que a vossa comunidade vos apresentou, por intercessão dos santos e santas. Por Cristo, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. A Eucaristia transforma-nos progressivamente em pessoas capazes de contemplar o Pai com todos os que já o adoram na liturgia do céu. Permaneçamos sentados em nossos lugares, que alguém passará por nós para recolher nossas ofertas.
para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os santos e santas. Certos de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde os santos e santas, nossos irmãos, vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade caminhamos apressados, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegre na vossa luz tantos membros da igreja que nos dais como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e os santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Sean e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles nos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos e santas, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho,
da sua ressurreição dentre os mortos, gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram dessa vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Disse São João, vi uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada, mas sei uma só palavra e serei salvo. Ao nos dirigirmos para a comunhão, lembremos de higienizarmos as mãos antes de dirigirmos para a fila, para não receber o Senhor na mão molhada. Passamos, vivemos pelo meio e saímos para as laterais. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado.
Vossa verdade fluente e conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Oremos. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo. Imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que dessa mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Além de todas as intenções já mencionadas, colocamos também, sob o manto de Nossa Senhora, as intenções dos irmãos e irmãs nos acompanhando online, pelas almas de todas as vítimas do Covid-19, de Miriam Willy, Marilis Bastos, pela saúde da Maria Helena, de Luzenildo Montebeller, Renata Quezada, Ivone Oliveira, Emília Silva, Briana Ismaeli, Sandra, Jane Amorim, por todos os dependentes químicos, moradores de rua, imigrantes detidos, especialmente pelas crianças e adolescentes abandonados lá no nosso Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida ajude-nos a todos a saber que o nosso país só será um lugar melhor quando as crianças tiverem a devida atenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Segunda-feira é dia de finados, não é porque estamos aqui na América que não vamos rezar pelos nossos falecidos queridos, é nosso dever. Então, 19h teremos a missa de finados. Este ano não poderemos ter lá no cemitério, mas celebraremos aqui na igreja
por todos os nossos falecidos queridos. Então somos convidados a participar, né, com amor, lembrando a experiência dos santos, né? Santa Faustina, ela conta no seu diário que as almas das irmãs sepultadas lá no convento vinham até ela pedir oração. As almas precisam das nossas orações. As criancinhas em Fátima viram as almas no purgatório e descrevem. Basta lermos lá o diário da irmã Lúcia e tantos outros momentos que temos o testemunho de que a caridade fazemos não só com os vivos, mas também com os nossos irmãos falecidos, principalmente através da oração. Uma boa noite para todos, um feliz domingo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nós temos algumas cestas de vegetais ainda, se alguém quiser. Aquela água. Não tem? Temos. Tem muita coisa boa, né? Leite, Muita coisa. Leite, queijo, meatballs, cebola,